Oi, pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento da epilepsia? Esses dias eu atendi uma paciente em que estava bem difícil de controlar as crises. Eu tive que fazer algumas mudanças nos medicamentos, eu tive que ver como que estava o nível do remédio no sangue. A gente teve que eventualmente lidar com alguns efeitos colaterais. E aí eu estava explicando para a paciente por que eu estava mexendo nos remédios dessa forma. E ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou: "Ah, doutora, é tipo um jogo de xadrez em que a gente tem que analisar, saber como cada peça se mexe e ver direitinho o que a gente vai fazer." Aí eu falei para ela: exatamente, é isso mesmo, né? O tratamento da epilepsia, ele tem dois princípios básicos, que é a monoterapia e a politerapia racional. O que é a monoterapia? A monoterapia é a gente sempre tenta controlar primeiro as crises com um remédio só. A escolha desse remédio vai levar em conta diversos fatores: o tipo de crise, a idade, o sexo, comorbidades, efeitos colaterais que podem ser desejáveis ou não, interação com outros medicamentos que o paciente toma, o custo, né? Então, são vários fatores que a gente vai considerar e não existe uma receita padrão para todo mundo. A gente tem que analisar caso a caso, tá? E aí, se a gente não consegue controlar as crises do paciente com um remédio só, aí a gente tem duas opções. Ou a gente troca de remédio e tenta novamente um remédio sozinho, ou então, dependendo do caso, a gente vai associar remédios. E aí a gente vai seguir os princípios da politerapia racional. Que o que é isso? Isso é a gente fazer uma combinação estratégica de medicamento. A gente não vai associar os medicamentos de maneira aleatória, tá? Existe um raciocínio por trás disso, né? E o que a gente leva em consideração principalmente? O mecanismo de ação do medicamento. A gente não vai associar medicamentos que sejam muito parecidos o mecanismo de ação, né? A gente sempre vai preferir associar medicamentos com mecanismos de ação diferentes, né? Além disso, a gente também tem que saber as interações que existem entre esses medicamentos, né? Como esses medicamentos são metabolizados e absorvidos no nosso organismo, entre outros fatores, tá? Então, tem que saber jogar esse jogo de xadrez, né? Cada caso é um caso e é como um jogo também. Quanto mais a gente joga, melhor a gente fica, mais experiente a gente fica, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um grande beijo.